salve, salve! Muito bom dia, estamos aqui para mais um nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 1º de outubro de 2018. Sejam bem-vindos. Semana de... O que os protestos de rua contra e a favor do Bolsonaro, as mais recentes pesquisas de opinião e o debate de ontem entre os presidenciáveis dizem sobre a eleição do próximo domingo. Natureza selvagem. Autoridades da Indonésia clamam por ajuda internacional depois que uma ilha do país foi atingida por um tsunami. Já são mais de 800 mortes. A rainha do rádio. Em tempos em que a bunda muitas vezes vale mais que as cordas vocais, é especialmente difícil se despedir de uma das grandes vozes da música brasileira, Ângela Maria. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Que gogó, hein? Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. E de uma época que tinha que soltar a voz mesmo na raça ali, né? Não tinha... Autotune, né? Autotune, exato, cara. Vamos lá, Paulinha, muito bom dia. Vamos para a nossa hashtag de hoje. O que temos aí? Bom dia, senhor Edgar. Olha, hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. A gente quer promover um exercício aqui com todos vocês. Vamos projetar e imaginar como será que a gente vai estar na velhice, senhor Edgar. Eu acho que serei uma velhinha uniformizada com roupas esportivas, algo muito moderno, sempre de batom vermelho e cabelos brancos. Essa é a imagem que faço de mim mesma no futuro próximo. Vai ser uma velhinha da hora, eu acho. Não sei, veremos, na verdade. Agora, se ninguém fizer nada, querido, além de velhos, estaremos como? Sem aposentadoria. Socorro, presidenciáveis! É uma preocupação, Vamos hein? falar sobre isso também, não é verdade? Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil, querido Edgar, com a hashtag EuIdoso. Pode usar aquele aplicativo para fazer a sua carinha mais velha, pode usar um meme, um gif, pode mandar o seu pedido de socorro se você já é idoso, está passando aí por perrengues, porque ninguém se importa com você, querido. Faça o seu manifesto, use o Twitter, hashtag EuIdoso. Boa, e vocês sabem que outra maneira de interagir com a gente aqui é por mensagens, pelo nosso WhatsApp, né? 11 931 17 1009. Surfaremos nesta mesma onda, Paulinha. Quero saber aí o seguinte dos nossos ouvintes e espectadores. Quero saber aí, né, qual é o maior temor em relação à velhice. Conta pra gente. Os que já são idosos me respondam o seguinte: o idoso é tratado com dignidade no Brasil? É respeitado no Brasil? 11 931 17 1009 para suas mensagens aqui em vídeo, tá bom? Grava direitinho com vídeo na horizontal. Se for gravar do carro, lembrando, vale aquela estacionada esperta, beleza? No mais, você nos acompanha pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo portal jovempanfm.com.br. Transmitimos pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra para você também nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir aqui o noticiário na política. Nesse final de semana, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi o tema de dezenas de manifestações contrárias e favoráveis a ele em todo o país e até no mundo. Num vídeo veiculado em um dos atos, o presidenciável disse acreditar numa vitória já no primeiro turno. Joel, vou começar com você. Quais os impactos, a teu ver, aí desses protestos na corrida eleitoral? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Bom dia, ouvintes. Olha, a gente viu duas grandes levas de protesto, né? Primeiro, no sábado, ele não, protesto de pessoas contra o Bolsonaro, e no domingo ele sim, acho que muitas a favor do Bolsonaro, né? Acho que muitas cidades foi comparável. Aqui em São Paulo, uma impressão é que o do sábado, ali das mulheres, foi maior, realmente foi uma aglomeração muito grande ali de pessoas. Agora, será que alguém muda de convicção por causa de um protesto do outro lado? Muito difícil, né? As pessoas em geral já estão com a sua ideia feita, especialmente numa eleição polarizada como essa. Mas o que acontece é o seguinte, acho que teve um efeito psicológico sim, que é o seguinte:
para quem tá a favor do Bolsonaro e tá acostumado a sempre ter as maiores manifestações e ter uma força muito grande na internet, tudo, foi a primeira vez que viu uma aglomeração de milhões de pessoas pelo Brasil juntas contra, mostrando a rejeição do candidato. Essa rejeição, que é sempre um número meio abstrato em pesquisas, eu acho que as manifestações do sábado serviram um pouco para dar materialidade, para dar alguma realidade. Opa, peraí, esse papo de rejeição não é só uma invenção de pesquisas de opinião, não é só uma invenção da mídia que estaria contra o meu candidato, nem nada disso. Ela existe. Então eu acho que um efeito simbólico, psicológico, pode sim ter. Mas é claro, dificilmente alguém muda de convicção por causa de protestos como esse. E serve para quem tanto para quem é contra o Bolsonaro, tanto para quem é a favor, que teve os protestos do dia seguinte, participar desse tipo de manifestação ajuda a dar um pouco mais de gás aí na reta final. O Bolsonaro falou em vitória do primeiro turno. Os números mostram o oposto disso, né? Mostram ele estagnado, talvez até caindo um pouquinho neste momento. Então, realmente, o primeiro turno está bem improvável, a gente se encaminha para um segundo turno, e essa rejeição ao Bolsonaro que a gente viu no sábado vai ter um papel muito preponderante aí. Todo mundo que pensa votar Bolsonaro tem que pensar também nesse fato. A rejeição dele é altíssima, o que torna a vida dele no segundo turno bastante difícil. A gente vai continuar nesse assunto ainda, a respeito desse cenário do momento na política, no que diz respeito às pesquisas, no que diz respeito aos candidatos que despontam à frente, aí como é que eles estão encarando e qual é o compromisso deles com relação ao processo democrático. Mas antes a gente vai para Brasília, vou falar com Zé Maria Trindade. Zé, vamos lá, como é que você viu, qual é a tua percepção a respeito desses protestos aí, em especial aos atos do Ele Não? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, é a polarização, né? O sistema já está polarizado. Aqui em Brasília houve uma grande manifestação do Ele Não no sábado, né? Como em todo o país. E outro no domingo também grande na Esplanada dos Ministérios, mas ali já foi menor e em forma de carreata. Mas olha, no Brasil inteiro, até em cidades menores, cidades mesmo do interior ali de 20, 30 mil habitantes, né? Houve manifestação. E isto é muito importante, isto mobiliza, o ser humano gosta de pertencer a grupos, né? E ali numa manifestação, eles se veem com iguais, ou contra ou a favor. Devo te dizer, Edgar, que esse Ele Não é formado de vários adeptos aí de candidatos, não é só do PT, não. Mas há ali uma unificação e isso fortalece a tese. Da mesma forma, esse movimento contrário do Ele Sim fortaleceu a possibilidade, aumentou a possibilidade aí de mais votos ou até a possibilidade de conclusão de eleição do Bolsonaro no primeiro turno. Essa estratégia dos defensores de Bolsonaro está funcionando sim. A história de evitar votar em outro no primeiro turno. Todo mundo estava ali, vota em outro no primeiro turno e depois decide. Agora, os dois acertaram, né? Tanto o PT como o Bolsonaro, de que essas manifestações acabaram polarizando mesmo a eleição, que agora não há mais dúvida. Em frente a isso que o Zé trouxe pra gente, Caio, bom dia pra você. Vamos entrar nesse papo aqui. A gente percebe, né, que no caso do movimento Ele Não, é um movimento multipartidário ali de pessoas que rechaçam um modelo que consideram um autoritarismo dentro de um modelo ali ditatorial até em casos, né, alegados em casos mais extremos, mas por outro lado tem no outro polo as pessoas que rejeitam de uma maneira geral o PT. Então, estamos falando aí, né, dos anos do PT no poder e de uma reação contra uma possibilidade do Bolsonaro assumir. O eleitor do meio aí, o eleitor que, digamos, está assistindo aí de camarote, que não tem nem como o candidato, nem um lado, nem outro, não é percebido aí, a minha maneira de entender. Você concorda comigo ou não? Você acha que o eleitor que está no meio ali, digamos, ali entre o Alckmin até, o próprio Ciro, onde se colocaria aí, Caio, na tua visão, esse eleitor? Esse eleitor está numa fatia, na minha visão, menor do que os extremos. A gente tem o extremo da esquerda, que sempre, independente do partido PCdoB, PSTU, PT, foi reunida na figura do Lula, via no Lula o pai daquele lado, e agora a extrema-direita reúne todo o brasileiro que não tende à esquerda, mas se vê cansado de toda a classe política e enxerga no Bolsonaro a figura, a antítese disso, né? Embora não seja, está aí há 27 anos na Câmara e tal, mas ele é visto dessa forma. Então, você tem os extremos e quem não vai num movimento como esse, ou quem vai assistir de longe e tal, é quem está no centro, representado por uma fatia um pouco menor
na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Você vê que o Zé, passei essa bola pro Caio, porque você viu na manifestação, a gente pôde ver na manifestação da sexta-feira, do dia 29, do Ele Não, Marina Silva, por exemplo, em atos junto à população, manifestações inclusive do candidato ali de centro-esquerda, o Ciro Gomes também, né? Por isso, a minha pergunta nesse sentido pro Caio. Como é que você encara, como é que você vê isso aí, Zé? Olha, é isso mesmo. Há uma movimentação suprapartidária ali, com a maioria do PT, é evidente, né? Contra o Bolsonaro, e isso reforça o outro lado. Só que essas manifestações acabam unindo as pessoas. Então, isso vai interferir já projetando o segundo turno no primeiro turno. Então, essas manifestações são importantes, elas formam militantes, grupos de pressão e solidificam decisões de votação. Gente, nós estamos ali na esquina da votação mesmo. Faltam poucos dias. Pois é. E tem que... Eu faria um comentário também nessa questão toda. Ele não é um protesto de uma pauta negativa, né? Ele não queremos alguém. Mas você, na política ou em nada, na verdade, você nunca substitui algo com o nada. Você precisa ter alguma outra coisa. Você precisa ter uma alternativa àquilo que você está querendo tirar, àquilo que você está querendo substituir. Então, ele não. Mas quem? Então, quem que tá por trás disso? Quem está sendo o grande beneficiado aí? Eu acho que muita gente sentiu que, no fundo, grande parte do Ele Não, como o Trindade comentou, na verdade é apoio ao Haddad, ao PT, né? O Haddad que tá quietinho no meio disso tudo, até louvou o protesto aí depois no debate, mas não tem tido uma posição muito proeminente aí em protestos, nem nada disso. Agora, há se pensar, né? Porque as pessoas rejeitam o Bolsonaro por ser ditatorial, por ser autoritário. Olha as coisas que o PT tá falando e tá propondo também. Então, quer dizer, será que a gente não corre o risco dessa polarização de ficar no 6 por meia dúzia ali? Algo a se pensar. Já vamos avançar nisso. A guerra do ódio, né? Olha que ponto chegamos, né? Vamos eleger quem odiamos menos. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você. Um abração. Isso. Bom dia a todos. Vamos lá, Paulinha, em meio a esses protestos aí, o Eduardo Bolsonaro, filho do candidato, deu uma declaração para provocar as mulheres de esquerda. Vamos lá, o que ele falou, Paulinha? Pois é, Edgar. Então é o seguinte, queridos, ele disse assim, ó, as mulheres de direita são muito mais bonitas do que as de esquerda. Não mostram o peito na rua e não defecam para protestar. Ou seja, as mulheres de direita são muito mais higiênicas que as de esquerda, Edgar. E aí eu tava vendo aqui na internet que a Patrícia Leles, que também é candidata a deputada federal e que namorou o Eduardo Bolsonaro e que até agora apresentou uma queixa contra ele, vocês devem bem se lembrar dessa história, era uma troca de mensagens no WhatsApp, em que ele ameaçava ela ali de algumas formas, etc e tal, e até o Eduardo Bolsonaro vai ter que responder aí sobre isso, enfim, isso aí tá rolando na justiça, e ela resolveu se manifestar. No que ela retrata aqui do que ele falou, ela acrescenta algumas falas que em algumas mídias não foi replicado também. Então eu não sei se ele falou isso exatamente, porque não estava nessa passeata, Edgar, ou se ela acrescentou isso daí na mistura. Ela diz que ele disse um pouco mais também, falou que elas não são depiladas, por exemplo, né? E que não devem, e que não merecem respeito, que as mulheres de esquerda não merecem respeito. Ao que ela, inclusive, respondeu com uma foto aí no Instagram, dizendo: Eduardo, as mulheres devem ser respeitadas, independente de sua posição política, independente se são da depilação ou não. As mulheres devem ser respeitadas além dos seus corpos. E é uma pena que apenas uma parte das mulheres consigam enxergar o quanto o seu discurso é machista, opressor, misógino e elitista. Eu conheci você de perto, sei o quanto você é desrespeitoso e trata as mulheres como objeto e entende a nos padronizar. Sei também que é fácil se esconder atrás desse discurso estereotipado. Pois bem, estou aqui hoje, totalmente depilada, para dizer #ele não. E aí ela postou uma foto que ela tá meio topless, assim, com uma areinha, e está depilada sim. Então não sei o que dizer, entendeu? É uma grande... Eu gostaria de saber, Joel pode ter alguma filosofia a respeito disso, por favor.
Outro dia estavam falando de A Fazenda, que aquelas subcelebridades buscando a fama, e eu reagi de uma forma assim, olha esse assunto, não sei o quê. Isso aqui é de uma boçalidade, de um desespero, de um oportunismo muito pior do que qualquer reality show que a gente possa imaginar. Só que é de pessoas concorrendo e tentando chegar ao Congresso brasileiro, né? No caso do Eduardo, se manter no Congresso brasileiro. Fazem isso em busca de fama, de um oportunismo do mais barato, uma fala de uma grosseria, de uma boçalidade incalculáveis, assim, é bizarro. Primeiro, é triste que isso vire o nosso assunto, a gente tem que ficar comentando, mas claro, as pessoas comentam, a gente acaba tendo que comentar também, embora seja lamentável. E segundo, que as pessoas votem em pessoas que se manifestam e se portam dessa forma, também é muito triste. E ele e a mulher que tá brigando com ele também não é flor que se cheire, também tá no mesmo barco. Então, quer dizer, não tem inocente aí nessa história. Inocente e vítima acaba sendo a população brasileira, reféns disso na mídia, nas eleições, e espero, quem sabe um dia a população amadureça um pouco e não fique dando ibope e voto pra essas coisas. Figuras dignas de A Fazenda, né? Por exemplo, as bolsogatas. Você entendeu, gente? Mas é importante lembrar, só uma linha, essa boçalidade sempre foi inerente ao candidato e à família dele, porque tanto foi dessa forma que eles tiveram ascensão à fama. É assim que se mantém na TV. Dentro dessa boçalidade, eles começaram a ser chacota do CQC, depois Luciana Gimenez e tal e coisa. E aí, hoje em dia, as pessoas, algumas, levam a sério e vão colocar ele no poder. Vai zombando do Cabo Daciolo. Você vê. Um dia chega lá também. Ele precisa descer o nível um pouquinho mais ali, mas ele chega nos Bolsonaro um dia. Vamos lá, fechou, Paulinha? Fechei, Edgar. Menos de uma semana para a eleição presidencial, tem pesquisa recém-saída do forno. Caio traz os detalhes pra gente. Caio. Deixa eu ir direto ao ponto, porque a gente tá com pouco tempo, mas houve algumas movimentações interessantes nessa pesquisa do BTG, divulgada hoje, em relação à divulgada na segunda-feira passada. O candidato que mais cresceu na subida aí, na corrida eleitoral, foi o Alckmin. Ele estava com 8 pontos na segunda-feira passada, agora já subiu a 12. Passou Ciro, passou a Marina Silva, enfim. O Haddad subiu igual ao Alckmin. Só que como o Haddad ele já estava acima da casa dos 20, eu preferi destacar o Alckmin em primeiro lugar, porque ele estava com menos de 10 e agora saltou para 12. Haddad estava com 23, agora aparece com 27% das intenções de voto, que ainda é liderada pelo Bolsonaro. Estava com 33, subiu um pouquinho, está com 35, de acordo com o BTG. A Marina Silva é que tem despencado vertiginosamente nos últimos dias, agora está com 4% das intenções de voto. O Cirão, eu falei tudo fora da ordem, mas você que tem o seu candidato aí ouviu, pega os números que te interessam e acabou. O Ciro estava com 10, continua com 10. No segundo turno, Bolsonaro ainda é ensaiado em todos os cenários e ele, neste momento, só ganharia da Marina Silva. Perderia para o Alckmin, perderia para o Haddad e também para o Ciro Gomes. Vamos lá, Joel, a que se deve? Para onde estaria indo esse voto de Marina Silva? Estaria sendo distribuído entre Ciro, Alckmin ali? Foi um pouco para Haddad inicialmente. Haddad, sim. E agora eu acho que é um voto de centro que está pelo que os números mostram aí, está se concentrando no Geraldo Alckmin como a opção viável de centro. Claro que está numa reta final, 45 do segundo tempo. É improvável que as coisas mudem, mas tem duas coisas interessantes. Uma delas é essa primeira subida, é uma subida substancial do Alckmin, fora da margem de erro, ou seja, uma subida real aí pelos dados do BTG. O BTG é uma pesquisa que tem tendido a colocar o Bolsonaro mais alto do que ele aparece nas outras, e mesmo nessa hoje o Bolsonaro caiu um pouquinho, ou seja, aquela ideia do Bolsonaro rumando a vitória no primeiro turno, acho que está cada vez mais distante e impossível. Pelo contrário, talvez ele esteja no início de uma queda, segundo essa pesquisa. Vamos esperar, tem Ibope aí para sair, para ver se esses movimentos se consolidam, se são comprovados mesmo. Mas por essa movimentação é isso. Haddad provavelmente garantido no segundo turno. Bolsonaro provavelmente garantido, mas com alguma chance dessa reação de centro nessa semana final chegar lá e acabar tirando alguns votos menos radicalizados dele e subindo. É muito improvável, mas isso já aconteceu em eleições do passado. Lembrando, por exemplo, o Russomano aqui em São Paulo em 2012, que chegou a tirar onda com o Haddad, dizendo que ele nem iria para o segundo turno. Na semana final foi uma queda livre e que Russomano é que acabou não indo para o segundo turno. Enfim, tá tudo em aberto ainda. É difícil mudar, mas há chances. Agora 10 horas 24 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Já chega a 850 o número de mortos confirmados em decorrência de um terremoto e de um tsunami na Indonésia. E o total de vítimas pode ser bem maior ainda. Paulinha, ia dar bom dia pra você de novo. Edgar, é uma situação complicada ali. Esse número pode Foi sim em uma aumentar. ilha só, né? Isso, foram. O que aconteceu é que a gente teve uma série de tremores aí, um realmente muito forte de 7,5, e esse também provocou um tsunami de pelo menos 2 metros. Então foi algo de bastante grave numa uma região que já é conhecida Sim. por ser propícia aí para tremores, atividade vulcânica, é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, Edgar. E aí o que acontece é que regiões afetadas permanecem inacessíveis, então o resgate dessas pessoas é muito dificultado, né? Então seguem as tentativas de resgate, muitos desabamentos, como você pode imaginar, e o governo já pediu ajuda internacional e declarou também estado de emergência por 14 dias. A situação é tão séria lá, Edgar, que eles estão cavando valas para enterrar as vítimas, né? Eles tentaram reter ali para identificação e para fazer os seus enterros, mas infelizmente não vai ser possível. Então, estão sendo cavadas valas comuns para se enterrar aí esse número altíssimo de vítimas, Edgar. E a gente teve um caso aí também de tremor, 500 mortos, 1.500 feridos em Lombok, agora em agosto desse ano. E esse terremoto que a gente teve agora nessa outra ilha é mais alto, é quase 1,5 ponto mais alto do que esse anterior. Então, realmente é algo de muito sério. E seguem aí as tentativas de ajudar também a quem sobreviveu, né? Então, falta de água potável, comida, tudo isso tentando ser providenciado aí por essa ajuda internacional. Realmente uma situação bastante complicada, Edgar. O Joel, a Paulinha falou em ajuda internacional, né? Obviamente é fundamental que isso aconteça nesse momento, mas normalmente esses países suscetíveis a esse tipo de catástrofe natural, eles têm todo um treinamento, né? Desde quando foi detectado o abalo, né? Que aconteceu próximo aí, onde as ondas atingiram a cidade, existem avisos, né? E a gente fica sempre se perguntando como essas pessoas não ficaram sabendo, né? Desse perigo iminente, né? Acho que elas têm um preparo, elas estão um pouco, digamos, acostumadas a lidar com isso, mas são países que, assim como o Brasil, têm seus problemas sociais também, né? Então não é que eles estão ultra preparados. Uma coisa é o Japão, chegaram lá os ventos fortes no Japão, até chegou a morrer uma pessoa esses dias, mas é um país com uma grande estrutura e bastante preparado. A Indonésia não, a Indonésia é um país que tem muita necessidade de ajuda. Esse tsunami faz lembrar aquele tsunami de 2004, né? Óbvio que é em outra magnitude, aquele lá morreram mais de 200 mil pessoas, foi uma tragédia, assim, única. Esse aí tá chegando aí o quê? Perto de 1.000 vítimas, talvez, mas é muito grave, as cenas de destruição, assim, são devastadoras. Sim. E sempre que isso acontece, a gente se lembra da importância de existir uma comunidade global, internacional, pronta para ajudar nesses casos, né? O Brasil, na verdade, sempre foi bastante proativo nesse sentido também, né? De mandar ajuda para países que precisam. Sem falar as grandes potências mundiais também. Então é um momento em que a cooperação internacional se torna muito importante e que a gente lembra da importância dela, né? Em 2004, quando aconteceu aquele tsunami, ainda o mundo estava num estado muito mais integrado, com muito menos atritos do que hoje. Mas as tragédias humanas continuam acontecendo, essa necessidade da união e da integração continua existindo como sempre existiu. De volta à política, Jair Bolsonaro diz que não teria nada para fazer em caso de derrota. Neste domingo, o presidenciável explicou o que quis dizer quando afirmou que não aceitaria um resultado diferente da vitória. Ô Caio, vou passar a bola para você esmiuçar para a gente esse dado político, esse dado, né, que saiu na imprensa. Quando começa a ter que justificar muita justificativa pra cá, por um motivo, por outro, que a coisa não vai bem, né? Principalmente quando você fica desdizendo o que você disse. Ciro Gomes é um campeão em fazer isso, né? Dizer, isso aqui é azul. Aí no dia seguinte falar, não, deputado não, candidato, isso aqui é amarelo. Não, eu não quis dizer que é um azul, a cor primária. Ele vai tentando se explicar, fala, tá gravado. Vamos pegar pela ordem cronológica. Na sexta-feira, a Band divulgou com o Datena uma entrevista de dentro do quarto do hospital, que o Augusto Nunes já tinha feito na segunda-feira aqui, na Jovem Pan. Mas fez uma entrevista de dentro do quarto do hospital com o Bolsonaro. Tá aí como Bolsonaro o trecho que todo mundo falou. Oi? Como é que vai ser isso? Vamos ouvir.
Partindo desse princípio, admitamos numa hipótese que o PT vença o senhor e faça o Haddad presidente da República, as instituições militares aceitariam isso tacitamente? Eu não posso falar pelos comandantes militares, respeito todos eles. E eu, pelo que eu vejo nas ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Aí. Bom, eu não aceito o resultado diferente da minha eleição. Mas como assim? Vai fazer o quê? Como é que é isso? Se ele ganhar a urna eletrônica, tá tudo beleza. Tá beleza. Se não tá, então Sim. tá errado. Bom, vamos lá. Aí no fim de semana agora, nos protestos a favor do Bolsonaro, domingo aqui na Paulista, foi o maior de todos, tinha um telão do lado de um carro de som e o Bolsonaro gravou uma mensagem pro pessoal que tava ali nessa manifestação. E aí disse essas palavras. O tom desceu um degrau, mas ainda assim estava inflamado. Vamos ouvir. Vamos ganhar essas eleições no primeiro turno. É impossível qualquer possibilidade de fraude. Vamos lutar até o último segundo. É a última chance que nós temos de nos afastarmos de vez dessa política que há 30 anos expolia o povo. Bom, beleza, Edgar. Era mais esse ponto mesmo dele falando, vamos ganhar no primeiro turno, afastar qualquer possibilidade de fraude, ou seja, se vencer não tem fraude, se perder, ó, fraudulenta essa eleição. Enfim, ele desceu um tom, mas a imprensa o cobrou pela declaração da sexta-feira, que ainda estava mais inflamado. Virou e falou, candidato, como é que é essa parte aí que o senhor disse que não vai aceitar? E aí, numa entrevista ao jornal O Globo, para jornalistas do Globo, divulgada hoje, essa entrevista, ele deu declarações se explicando, dizendo que o que ele quis dizer com não aceitar o resultado é simplesmente não telefonar pro Haddad caso ele perca pro Haddad no segundo turno, caso ambos vão para o segundo turno, porque o jogo ainda tá aberto, o dia da votação é domingo, dia 7. Mas se for ele o Haddad, se ele perder, aí ele disse que não vai ligar. Aquele praxe, né? Olha, o candidato derrotado já telefonou para o vencedor, reconhecendo o resultado. Diz que era isso que ele queria dizer. Olha, em toda democracia isso acontece, isso normalmente é um praxe, né? Os candidatos derrotados ligam pro eleito, parabenizando, tudo. Para passar a bola pro Joel, eu vou fazer o seguinte comentário, Joel, e destacar um editorial da Folha de São Paulo da última sexta-feira, em que, com o título de A Hora do Compromisso, quer dizer, candidatos que aceitam disputar o pleito precisam seguir as regras do jogo democrático. Nesse editorial, por exemplo, de sexta-feira, ele destaca demonstrações de autoritarismo, como isso que o Caio trouxe pra gente, do lado do Bolsonaro, aquelas frases do autogolpe, né, do vice Mourão, e do outro lado, as recorrentes contestações, isso aí se referindo aos dois candidatos que despontam ali na ponta das pesquisas, né, as recorrentes contestações de decisões legitimadas na justiça pelo Partido dos Trabalhadores, o não reconhecimento aí da corrupção sistemática promovida pelos governos do PT, né, quando na situação, a frase de a eleição sem Lula é fraude, quer dizer, e por aí vai, né? Todos têm que respeitar a Constituição e aceitar as regras do jogo democrático, né, Joel? Sem dúvida. Lembrando que, por exemplo, o José Dirceu, que tá aí livre, leve e solto, correndo o Brasil, falou aí de tolher o Ministério Público, mudar o nome do Supremo até, tá? Uma metralhadora de autoritarismos clássico do PT ali. E agora o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem uma militância muito radical e que fala abertamente contra uma suposta fraude nas urnas e que estão dispostos, imagino eu, segundo o discurso inflamado deles, até a pegar em armas, a não aceitar a não aceitar as regras básicas da democracia. Agora, o próprio Bolsonaro não, ele sempre ele até incentiva isso, porque isso dá força pra ele, mas ele não vai tão longe no discurso dele, né? Agora, quando ele ensaiou ir longe assim, falando dessa coisa da fraude, e por que fala da fraude, né? Talvez porque já esteja vislumbrando que pelos números da pesquisa, a derrota dele é um cenário provável, assim, das eleições. Então, já antevendo isso, falou essa coisa de não aceitar os resultados, chamaram ele, pagaram o blefe dele. E aí, como assim não vai aceitar o resultado? E daí aconteceu acho que a Marina sintetizou bem no debate. Bolsonaro fala grosso, mas às vezes amarela, né? E daí o Bolsonaro amarelou aí, falou, não vou aceitar, não vou ligar pro Haddad para reconhecer. Mas que respostinha fraca, né? Era isso? É fazer uma birrinha e não ligar pro outro candidato? Uma coisa de praxe para mostrar que a democracia funciona? Enfim,
fica aí como mais um elemento de uma campanha que às vezes é meio esquizofrênica. Tira para um lado, depois desdiz, uma pessoa fala uma coisa, a outra vem desautorizar, e a gente não sabe muito bem o que esperar disso. O fato é, tanto ele quanto o outro lado, o PT, que é mais organizado que ele, na verdade, não são bons presságios para nossa democracia, não. O Joel, rapidamente, pra gente fechar aqui, mas eu acho que tem a ver com o assunto ontem, que voltou à tona e ganhou destaque no debate dos presidenciáveis, essa questão da Constituinte, aí, apregoada pelo Haddad, né, que mexeria na Constituição, mas ali o Ciro já rebateu, dizendo que não há poder do presidente para isso. Ciro chegou batendo duro no Haddad nesse tema, né, falou, você sabe muito bem que isso é impossível, não sei o que você quer dizer com Constituição? E o Haddad deu uma ensaboada, digamos assim, falou, não, tem que vir da população, criar as condições, o Congresso vai fazer, mas é possível. E o Ciro bateu mais, falou, olha, o presidente não tem poder pra isso, você sabe muito bem, você tá falando a mesma coisa do Mourão, e o Haddad, não, mas não é que nem a do Mourão é dos notáveis, uma coisa autoritária, a nossa vai ser democrática e tudo. Mas não, acho que não, na minha opinião, pelo menos, não foi um discurso muito sólido, muito persuasivo aí, que o Haddad ficou bem mais na defensiva nesse ponto. Certo. Agora 10h44, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show, Morning Show. Na Jovem Pan. Amigos, parentes e fãs deram adeus à cantora Ângela Maria, enterrada no fim da tarde de ontem em São Paulo. Ela morreu no sábado aos 89 anos e era a rainha do rádio, né, Paulinha? Escolhida em concurso popular, Edgar, em 1954. Mas já antes disso, fazia sucesso nas rádios Nacional e Mairink Veiga e era conhecida como a princesa do rádio. Então depois se transformou na rainha do rádio. E também conhecida como Sapoti, um apelido que ela ganhou quando o presidente Getúlio Vargas disse, menina, você tem a voz doce e a cor do Sapoti. Exato. Então também ficou conhecida por esse apelido, Edgar. Uma carreira muito invejada, né, por outras cantoras que se baseavam muito nessa forma de cantar da Ângela Maria, que fez sucesso com Babalu, que foi parceira também de Calbi Peixoto, lançaram trabalhos cantando juntos, que teve um grande sucesso aí fonográfico, o álbum Amigos, de 96, com a participação de Roberto Carlos, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Chico Buarque, vendeu mais de 500 mil cópias. Uma trajetória incrível e que foi, essa perda foi muito sentida por diversas cantoras brasileiras que se manifestaram nas redes sociais. Então a gente teve a Alcione, a Marrom, dizendo: foi-se a minha grande referência como cantora. Aprendi muito ouvindo Ângela Maria cantar e agora, junto com as saudades, ficam meus eternos agradecimentos por todas as coisas lindas que eu ouvi em sua voz. Teve também a Elza Soares, uma das maiores vozes do Brasil, ela disse no Twitter. Salva de palmas para essa rainha do rádio que, infelizmente, acaba de sair de cena. Brilhe nos palcos do céu, minha querida, assim disse a Elza Soares. A Roberta Miranda compartilhou nas redes dela uma versão de Majestade o Sabiá, que ela fez numa entrevista, assim, improvisado, né? A Roberta Miranda e a Ângela Maria. E a Fafá de Belém postou um vídeo em homenagem a Ângela Maria. Vamos conferir o que ela disse nesse vídeo. Nosso pássaro cantador, a nossa Sapoti se foi. Isso deixa órfã muitas de nós cantoras que foram influenciadas pelo canto de Ângela. Eu fui muito influenciada por tudo, pela ousadia dela, gravar Amendoim Torradinho num tempo que nos faltava essas coisas. Eu, criança, ouvia. E tudo que ela representou como voz, como mulher, como superação, como recomeço, e o amor dela à música. Ângela Maria partiu e deixa o nosso coração triste. Calou-se a voz do Brasil. Tá aí o que disse a Fafá de Belém nas suas redes sociais, todos se despedindo da Sapoti, que morreu aos 89 anos, Edgar. Ela que passou aí por 34 dias internada e sucumbiu em decorrência de uma infecção generalizada e uma parada cardíaca. Aí vai mais um ícone. Se vai mais um ícone da música brasileira, Ângela Maria, como Paulinha falou, influenciou
muitas cantoras que hoje estão por aí. Aliás, me lembro até agora, na ocasião, enquanto você falava, vai ter show de uma delas em São Paulo, aqui na Casa de Francisca, que é a Marina de la Riva, que também você pega outra obra, a maneira de cantar da Marina de la Riva, você vê muito identificado com o jeito da Ângela Maria cantar. Tá aí, uma grande perda mesmo. A gente lembra o ouvinte aqui do Morning Show que você pode nos acompanhar ao vivo por imagens. Acesse jovempanfm.com.br e assine o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Já temos centenas de milhares de inscritos, mas ainda falta a tua inscrição. Vai lá e clique na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa transmissão ao vivo. Agora 10 horas 54 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O ex-ministro José Dirceu diz que o Ministério Público se tornou polícia política. O petista foi condenado na Lava Jato, mas está solto desde junho por uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista a uma rádio do Piauí, ele defendeu tirar o, entre aspas, poder de investigação do órgão e eliminar a tarefa dele, apenas a acusação. Ô Caio, vamos lá, vamos para essa história aí. Isso tudo depois daquela frase aí dita dias atrás aí de o PT vai tomar o poder. Né? Eu vou pedir licença para primeiro falar o que eu acho e depois cumprir o ofício. O que eu acho? O que eu acho não, agora é a minha opinião, mas com base na certeza. Ele é um condenado, Zé Dirceu, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele já é condenado, ele está em casa, ele está rodando pelo Brasil caso queira. Aguardando recurso, né? Porque existe um Lewandowski, existe um Gilmar Mendes aí, um Dias Toffoli na vida dele. Mas já era para ele estar na cadeia. Enfim, posto isso, agora vamos seguir com os fatos, com o ofício. Aliás, só para concluir, eu tô dizendo tudo isso que eu acho que ele não tinha que ter cartaz nenhum. Ele é um condenado, ele tinha que estar quieto no canto dele. Bom, agora sim eu concluí o que eu queria falar. Mas o que ele disse? Numa entrevista em Teresina, ele está lá divulgando a autobiografia dele que ele está lançando. Ele deu uma declaração bastante polêmica, menos de uma semana depois de ter dado essa primeira declaração polêmica que nós aqui no Morning Show na semana passada já repercutimos também e que o Edgar acabou de se referir, que era falando sobre tomar o poder e tal. Vamos ouvir na boca do próprio José Dirceu o que groselha que ele disse na última sexta-feira. O Ministério Público só é para acusar. O Ministério Público virou uma polícia política. Não há controle nenhum. E mais, uma corporação dos maiores privilégios que existe no Brasil. É um escândalo a folha de pagamento de um procurador da República. Um escândalo. Nessa parte ele tem razão mesmo. A folha de pagamento do Ministério Público realmente é um tapa na cara do Brasil. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E partir essa indignação do José Dirceu... Pô, meu amigo, me ajuda a te ajudar. Bom, só para lembrar, na semana passada, o que ele falou também que foi tão polêmico? Abre aspas. Acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional, isso não vai ser aceito. E dentro do país há uma questão de tempo para que a gente tome o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Fecha aspas. Essa declaração sórdida foi dada ao jornal El País na quarta-feira passada. Ô Joel, me lembro de na ocasião você fazer a análise e chegar a uma conclusão de que isso poderia ser uma estratégia do partido, mas é uma situação que dá um entendimento dúbio ali para as coisas. Será que isso se resulta como uma estratégia mesmo? Tem duas teses aí, Edgar. Uma delas é que, de fato, olha, Zé Dirceu não é bobo, Zé Dirceu faz isso de caso pensado. Por quê? Porque quando ele solta essas declarações, isso naturalmente gera uma reação extremada de qualquer um que seja minimamente são, qualquer um que seja minimamente democrático, ouve isso, vê de quem está vindo, vê da força que está se criando ao redor disso e vai querer reagir a isso com toda a razão. E a reação mais automática das pessoas é buscar o outro extremo, que é o Bolsonaro. Então, quer dizer, essa é uma fala que polariza a sociedade e que, portanto, fortalece as chances de Bolsonaro ir para o segundo turno, evitando uma possível sangria dele nessa semana final. E é o que o PT quer, né? Então poderia ser uma estratégia. Outra tese é que o Zé Dirceu nunca foi da ala do Haddad dentro do PT. Pelo contrário, é um dos que mais tentou se opor ao Haddad e que isso seria um fogo amigo destemperado aí de alguém que está só querendo sabotar mesmo o Haddad porque acha que
que o negócio é inviável ali. Parte do PT já baixou a bola. Gleisi Hoffmann, por exemplo, está quietinha ali. Ali o Haddad venceu e impôs ali o discurso dele e a candidatura dele sobre o resto. É um partido que se une ao redor dele, diferente de outros partidos. É um partido que trabalha junto. Mas o Dirceu daí talvez seja... porque isso aumenta muito a rejeição ao Haddad também. Nesse tipo de fala aumenta a rejeição. Então talvez o Dirceu esteja aí num fogo amigo destemperado, ou talvez seja estratégico. Agora um comentário só também. Tem muita gente com medo de falas da extrema-direita, da subida da extrema-direita. O Bolsonaro faz uma bravata, as pessoas reagem e dizem que estão com medo disso, não podem tolerar isso, e com razão. Mas se a pessoa está com medo das falas e das bravatas da extrema-direita e não fica muito mais indignada com isso, a pessoa é um hipócrita completo. Ainda na política, ontem foi dia de debate entre os presidenciáveis. Desta vez o encontro foi na TV Record. O Vini, que compõe a nossa bancada aqui do Morning Show, foi à emissora em São Paulo e preparou uma reportagem pra gente. Mesmo sem estar presente no 6º debate entre os presidenciáveis, Jair Bolsonaro acabou sendo o grande alvo entre os candidatos. O líder das pesquisas não compareceu ao encontro promovido pela Record por recomendações médicas. Entre as críticas ao candidato do PSL, o discurso radicalista ameaça a democracia pelo não reconhecimento de uma derrota nas urnas e a retirada de direitos trabalhistas após a fala do vice-general Mourão. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, aproveitou o debate também para parabenizar as mulheres pelas manifestações do final de semana contra Bolsonaro. Eu estou feliz, honrado, né, como brasileiro, das mulheres brasileiras, dar os parabéns, cumprimentar, demonstração de civismo, de apreço pela democracia, contra qualquer tipo de discriminação. É um alento. Eu acho que as mudanças vêm pela sociedade e as mulheres estão sendo exemplares. Em queda nas pesquisas, Marina Silva da Rede criticou a polarização entre Bolsonaro e PT e ainda acredita em um resultado surpreendente nas urnas. A gente não pode trocar a esperança pelo medo. E é com esse espírito que eu vou até o final, acreditando que o Brasil pode ser melhor, o Brasil pode ser maior do que o que estão querendo impor ao povo brasileiro. É muito triste imaginar que ou você fica preso às garras da corrupção ou você fica preso às garras do desrespeito, do autoritarismo, de uma visão política que diz que vai governar para os que podem, para os que têm, para os fortes. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, também afirmou que não há nenhum país democrático que tem Bolsonaro como presidente e espera que uma eleição, segundo ele, incomum, o garanta no segundo turno. Aqueles que estão com medo do Bolsonaro, votando no PT, aqueles ou declarando intenção de voto, aqueles que estão com medo do PT, declarando intenção de voto ao Bolsonaro. E tudo isso é muito perigoso para o Brasil. Mas a população agora está tomando consciência desse risco. E a partir daí, sim, temos certeza agora que na última semana vamos crescer muito e vamos ter condições, sim, de entrar no segundo turno. O candidato Ciro Gomes, do PDT, também afirmou durante o debate que o Brasil vive uma ameaça do radicalismo. Criticou a proposta de Fernando Haddad sobre a criação de uma nova constituinte e disse com quem quer contar caso vá ao segundo turno. Eu gostaria muito de ter o apoio do Boulos, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar, ter o apoio da Marina, que é uma pessoa que é uma minha querida amiga, mas eu não cometeria a indelicadeza de antecipar, como o Haddad, por inexperiência, acabou fazendo hoje aqui, de que eles não vão estar no segundo turno. É preciso esperar que o povo vote. Guilherme Boulos, do PSOL, também questionou Haddad sobre alianças que o PT tem feito com políticos que participaram do impeachment de Dilma Rousseff. Para ele, falta coerência ao Partido dos Trabalhadores. Eu tive nas ruas contra o impeachment da Dilma, contra o golpe que aconteceu no Brasil, com milhares de pessoas, né? E não dá para aceitar que depois de tudo que aconteceu, né, queira se passar uma borracha e fazer aliança com essa mesma turma. O Eunício Oliveira votou pelo impeachment, o Renan Calheiros votou pelo impeachment, o Eunício votou pela reforma trabalhista, pela emenda constitucional 95, presidente do Senado que fez o jogo do Temer no Congresso Nacional.
Não dá para aceitar isso. Ainda sobre essas alianças, o candidato do Podemos, Álvaro Dias, também atacou o PT, acusando o ex-presidente Lula de ter coordenado da prisão negociações com políticos para favorecer a campanha de Haddad. O presidente, utilizando de bilhetes, determina negociações com Renan Calheiros, Eunício Oliveira, para ocupação de espaço no próximo governo e teria determinado o envio de 6 milhões de reais ao Maranhão para que um candidato ao Senado mudasse de posição durante a campanha. Fernando Haddad se defendeu dizendo que acha normal os ataques dos adversários pelo crescimento da candidatura. Eu acho normal. A gente tem um apoio grande, tem crescido nas pesquisas e sem arrogância, é natural isso acontecer. Com a Bíblia na mão a maior parte do tempo, Cabo Daciolo, do Patriota, mais uma vez marcou pelos ataques aos adversários. Chegou a dizer que Haddad não é líder de nada e foi um péssimo prefeito de São Paulo. Daciolo também contou o que fará nas primeiras semanas caso seja eleito presidente. Nós vamos na segunda semana, que nós vamos sentar, dia 1º de janeiro, convido todos a estar conosco lá. Na segunda semana haverá um pronunciamento do presidente da República. Primeiro nós vamos dar um glória a Deus para toda a nação, a paz para toda a nação, e nós vamos falar, olha, desempregados, compareça na unidade mais próxima da tua casa militar, 18 a 45 anos, pronto, você já é meu. Agora eu vou te dar os teus direitos sociais, que é o direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, à moradia, à educação, à previdência, direitos de todos. O último debate entre os presidenciáveis está marcado para a próxima quinta-feira na TV Globo. Tá aí, olha, a reportagem completinha do Vini aí, dando uma geral, né? Ouvindo candidato por candidato no pós-debate ali, Joel. E aí, a gente já falou um pouco a respeito dos embates ali, dos pontos altos desse último debate aí feito pela TV Record. Exato, eu acho que teve algumas trocas que são mais notáveis aí. Bom, primeiro que teve muita dobradinha, né? Essas dobradinhas de Haddad com Boulos, de Alckmin com Meirelles. Marina e Ciro ali. Marina e Ciro um pouco, mas o mais notável ali no caso do Ciro, eu diria que foi o contrário, foi o embate dele com o Haddad. Ele percebeu que agora, se ele tiver alguma chance de subir, é se contrapondo ao Haddad e conquistando uma parte dos votos antipetistas. Olha que engraçado. Então o Ciro, que é um homem de esquerda, mas está tentando agora os votos de quem não quer o PT de jeito nenhum, criticando o PT na coisa que a gente já mencionou da Constituição ali. Também teve um debate sobre educação. Então foi uma das coisas notáveis. E a outra, como o Vini bem lembrou, Bolsonaro, que foi a ausência, mas que especialmente no primeiro bloco, todo mundo se referia a ele e ao Haddad como os polos aí dessa polarização, então se contrapondo a ele. Os candidatos de centro tentando se contrapor a essa polarização e esse radicalismo, especialmente da direita, tentando se colocar como vozes de centro. Eu não achei que ninguém foi muito bem sucedido nessa tentativa, não. Eu não achei que ninguém brilhou muito ali. A Marina, talvez, no primeiro bloco tenha tido um bom momento ali, mas depois também ficou mais apagada, ninguém brilhou muito. E a troca mais digna de ser lembrada são essas entre Ciro e Haddad mesmo. Fora o Cabo Daciolo, né? É difícil brilhar quando tem o Cabo Daciolo falando as coisas ali. Ô Joel, nas redes sociais o Bolsonaro escreveu o seguinte: minha presença, evitaram fazer perguntas a mim e me trataram com cordialidade. Na minha ausência, forçada por orientação médica, pois tomei uma facada de um militante de esquerda, não param de falar meu nome e mentiras a meu respeito. Covardia ou cinismo? Pergunta Jair Bolsonaro no Facebook dele. Mas tem que, de fato, quando ele tá presente, ele tem sido uma figura mais apagada nos debates em que ele participou, né? Ao contrário das sabatinas com entrevistadores em que o Bolsonaro se saiu muito bem, nos debates ele foi mais um ali, ele não conseguiu brilhar nos debates em que ele foi. Agora, você teve a Marina, por exemplo, teve trocas com o próprio Bolsonaro em debates anteriores de bastante confrontamento também, então não creio que é verdade, pelo menos do ponto de vista dela e de outros ali que falaram, eu não vi essa diferença radical no tratamento. O que mudou aí sim, como ele não estava presente, como a eleição está claramente polarizada entre PT e Bolsonaro, que não estava antes, mas agora está, então ele foi mais citado sim do que ele foi em debates anteriores. E até nessas ligações, digamos, informais dos candidatos ali, né? Reparando, né? E fazendo a leitura desse momento da pesquisa, Joel, se, digamos, entre aspas, aliando um ao outro ali nos discursos, né? Todos meio amiguinhos ali, esses candidatos de centro, mas é claro, só tem espaço para um isso aí. Talvez para 0, mas se muito para 1. Então, apesar de teve algumas dobradinhas ali e tudo, mas só todos esses de centro pode sair levando a melhor aí.
Lembrando que o debate aconteceu na TV Record e vocês viram que o Edir Macedo declarou apoio, né, ao Jair Bolsonaro. Vamos lá, Caio, para os detalhes. Na verdade, bom, é uma declaração de apoio, porque o Edir Macedo carrega consigo muitos votos, evidentemente ele tem um mar de gente que o segue, mas não foi assim, olha, eu declaro apoio ao Jair Bolsonaro. No fim de semana, um dos fiéis da Igreja Universal e tal entrou na página do Edir Macedo e perguntou: bispo, em quem que o senhor vai votar nesse primeiro turno, nessas eleições? A gente quer saber. E o Edir Macedo simplesmente respondeu: Bolsonaro. Pronto, claro. Até aí já está declarado apoio. Um monte de gente que é da igreja e que admira a figura do bispo Edir Macedo vai seguir esse voto e tal. Mas não foi declaradamente, olha, eu apoio o Bolsonaro porque ele é o melhor candidato. O Edir Macedo vai mais na onda de quem tá para ganhar, né? Em 2014, ele apoiou a Dilma Rousseff, extrema esquerda. Agora, declara apoio ao Bolsonaro, extrema direita. Ou seja, não vejo uma linha muito coerente aí. Vai mais ou menos. E o Caio falou bem, é um apoio que mais segue a onda do que busca criar uma onda. A imensa maioria dos eleitores que frequentam a Igreja Universal provavelmente já são Bolsonaro aí, ou se não são, já estão com voto definido também. Não é que o Edir Macedo vai agora criar. Se fosse lá no início da campanha, com os candidatos meio desconhecidos, talvez ele influenciasse o voto. Agora ele mais reflete um movimento que já está em curso aí e que provavelmente já está bem consolidado. Então não imagino que vai ter muito efeito, não. E é importante destacar também que o PRB, que é o partido da Igreja Universal, apoia o Alckmin, né? Apoia o Alckmin. No começo, quando se acreditava que o Alckmin, logo que fechou com o Centrão, teria mais tempo de TV, iria deslanchar nas pesquisas. Então eu vou apoiar o Alckmin. Aí isso não se concretizou. Não, eu voto no Bolsonaro. Desde criança eu gosto desse homem. Essa é uma questão mesmo, uma particularidade das eleições no Brasil que custa, já é muito complexo, mas custa o eleitor entender as coligações, aqui, como que as coligações se dão no âmbito estadual, no âmbito nacional, quer dizer, toda a questão aí do ideário do partido vai para as cucuias, quando você tem coligações partidos que se coligam aqui no Sudeste, mas não no Nordeste, né? É uma coisa de difícil entendimento mesmo, né? Isso já explicaria por si só a necessidade aí premente de uma reforma efetiva na política. Poderia, né? Mas vamos pensar uma coisa, mesmo que os partidos fossem sérios ideologicamente, digamos que todos os partidos tivessem uma crença e quisessem colocá-la em prática. Mesmo assim, eles sabem, olha, o único jeito de eu colocar em prática é eu chegando um pouco dentro do poder. Tem que eleger um deputado, tem que eleger prefeitos e tudo. Para eleger prefeitos, deputados, tudo, eu vou ter que fazer alianças, às vezes, com quem nem acredita muito no que eu faço, no que eu sou ou acredito. Então, quer dizer, mesmo que os partidos fossem sérios, essas alianças iriam ter que acontecer já de alguma maneira. Agora, pensando que os partidos, a maioria deles nem sequer é sério, não tá nem aí para ideologia nenhuma, ou pensamento nenhum, ou ideal nenhum, são só grupos de pessoas tentando se ajudar, então daí a coisa fica ainda mais deslavada e ainda mais solta. Eu não sou contra a aliança enquanto tal, sabe? Nem acho que o partido deva ser essa máquina ideológica. Podia ter um pouquinho mais de ideia e um pouquinho menos de interesse. Né? Exato, que elas fossem baseadas na ideia, na proposta, né? Enfim. Exato. Vamos lá. Hoje é o Dia Internacional do Idoso. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag #EuIdoso? Vamos conferir o tweet da galera aqui que tá participando, Edgar. Então a gente começa com a Luciana Carnevale. Hashtag Eu Idoso, não temo a velhice, é algo inexorável. Mas a falta de estrutura do país no que diz respeito à saúde das pessoas me assusta. O Brasil, infelizmente, não respeita seus idosos. Depois a gente tem aqui o da Ana Lenimovski. Só um comentário aí depois desse primeiro tweet que você leu. Veja as calçadas, né, do Brasil. Né? Super fácil de transitar, né? O idoso é muito simples caminhar, né? E você sabe que uma queda, quando a pessoa tá velhinha, é sérios. Determinante aí para muitas coisas, aí para longevidade inclusive. Posso só fazer um adendo? Pode. Eu uso muito transporte público, ônibus, metrô. E só para deixar claro, pra gente não misturar, na minha visão, alhos com bugalhos. Uma coisa é o governo, outra coisa é a sociedade. Eu, pelo menos aqui em São Paulo, que é uma cidade, é a maior, né? Eu vejo muito respeito com o idoso, sim. Entrou um idoso no ônibus, entrou um idoso no metrô, não tem um que não levante. E a frota melhorou muito, Pode ser que tenha um idoso também que fale, mas eu vejo gente fingindo que tá dormindo. O senhor vai me desculpar, mas isso daí, o senhor que vive, ou a senhora que vive isso, pode falar com mais categoria do que eu, tudo bem. Mas eu sinto...
que são coisas pontuais, porque eu sempre vejo, entrou idoso, entrou idosa, alguém se levanta. Eu acho isso uma forma de respeito. Relação com as pessoas, mas a cidade, exato. Então, porque falar vezes... o Brasil não respeita, eu vejo mais que o governo não respeita, os governantes e tal. A sociedade, eu acho que a gente se chuta muito. Eu não gosto de... Na frota de ônibus, no caso, melhorou mesmo muito e tem esse respeito. Eu percebo também, no metrô também, tem muito mais assentos dedicados aos idosos ali. Eu percebo que as pessoas estão atentas a isso, né? Já é um passo. Mas quando a gente diz Brasil, a gente diz meio que é o governo, o Brasil, né? As pessoas que determinam essas regras, que cuidam das vias públicas. É tudo isso que a gente está incluindo aqui. Ana Lesniowski, #EuIdoso, meu sonho é me transformar na Glória Maria. 69 anos de puro glamour, com uma pele maravilhosa, viajando o mundo, rica e divando. Ana, eu também tenho este sonho, querida. E brasileira trabalhadora. Nem me venham com essa modinha ridícula de idoso adolescente radical. Quando chegar a minha vez, quero continuar lendo bons livros, ouvindo boa música, quero fazer tricô, quero cadeira de balanço, rede, esporte no máximo, uma caminhada com os pets. Eu quero chegar que nem o Edgar, bem bonitão. Tava demorando, né? Você comeu muito feijão, rapaz. Ó, nesse Dia Internacional do Idoso, os nossos espectadores estão interagindo aqui com a gente pelo WhatsApp, mandando vídeos aqui. Vamos conferir alguns vídeos que chegaram. Manda aí, Bruno. Galera do Morning, bom dia. Rodrigo Cosentino aqui da Bandeirantes. Eu vejo eu idoso ativo, legal, bem de saúde. Porém, eu me vejo sem aposentadoria, tendo que trabalhar com 70, 80, porque não vai ter aposentadoria. Então vamos guardar dinheiro a partir de agora para poder suprir essa necessidade. E é isso, espero que mude aí a situação do país, aí, dos aposentados e do todo idoso por um todo, o tratamento, a cordialidade e tudo mais. Caio, adoro você, Vini, imitações fantásticas. O Vini ficou devendo hoje. Obrigado. Bom dia, galera do Morning. Quem fala é Jorjão aqui de Uberaba, Minas Gerais. Com relação à enquete de hoje, eu não sinto segurança, nem tenho tranquilidade, porque eu tô com 45 anos, acredito que daqui a 20 anos, qual será o meu futuro? No sentido financeiro, de saúde, de estrutura, de segurança. Eu acho que falta no Brasil os políticos, os nossos senadores, os nossos legisladores pensarem melhor no futuro do cidadão de bem. Porque uma pessoa que tem uma renda alta, uma pessoa que tem bem social maior, o seu futuro estará garantido. Mas nós, cidadãos, como diz o Emílio, ou o povo acebolado, com certeza não vai ter um futuro garantido, nem para a condição de pagar seus próprios impostos, custear a sua vida com aluguel, água, luz, telefone e principalmente remédios, que é muito utilizado por uma pessoa de terceira idade. Eu não vejo perspectiva de melhora enquanto não mudar a consciência do povo e dos nossos legisladores, ou seja, os políticos que comandam o nosso Brasil. Um grande abraço a todos, um bom dia, Jorjão de Uberaba. Tá aí a participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp. Agora, 11... Quer comentar o que vocês estão rindo? Não, já que você abriu, eu lembrei de mais uma coisa. Eu sou de Santos, a minha belíssima Santos, e que é há muitos e muitos anos aquela eleita... orla ali de Santos tá uma maravilha. Excelente, é o maior jardim à beira-mar do mundo. Muito bonito mesmo. Agora, o negócio é o seguinte, é eleita há muitos e muitos anos a melhor cidade para se viver no Brasil, entre cidades grandes e, inclusive, para pessoas acima de 60 anos. Quer mais o quê? Sim, o país respeita o idoso, sim. Basta olhar com boa vontade. Agora, 11 horas 22 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O rapper americano Kanye West voltou a causar polêmica. Qual foi a dessa vez, Paulinho? Ele tá sempre dando uns pitacos aqui na política. Primeiro que ele não é mais Kanye. A gente vai ter que... Eu nem sei se é Kanye, eu sempre erro. Mas agora é Ye, então acho que ficou mais fácil pra mim. Pra todo mundo, talvez. Ye West. Agora é Ye. É só Ye? Ye. Só Ye. Tá assinando Ye, entendeu? Um artista antes conhecido como Kanye West. Prince já sacou isso daí. Lembra quando ele foi um símbolo e a gente não sabia como é que falava o nome dele? Mas então, enfim, agora é Ye. O que Ye fez, Edgar? O que ele fez? Ele participou do Saturday Night Live
E logo depois disso, apareceu nas redes sociais usando o boné do Donald Trump, que é aquele que diz Make America Great Again, faça a América grande de novo. É o bonézinho da campanha dele, é o slogan da campanha dele. Não é a primeira vez que o Kanye West faz isso. Ele é um apoiador do Trump, ele já se encontrou com o Trump, ele já defendeu o Trump. Então, assim, disso também não tem nenhuma novidade. E aí, para a legenda dessa foto, ele soltou o seguinte textão. Isso representa o bem e a América se tornando plena novamente. Não vamos mais terceirizar para outros países. Nós construímos fábricas aqui na América e criamos empregos. Vamos dar empregos para todos que forem livres de prisões enquanto abolimos a 13ª emenda. Mensagem enviada com amor. Assim ele escreveu. E aí o que é que pegou? Essa questão da 13ª emenda, que foi adicionada à Constituição dos Estados Unidos e é a emenda que aboliu a escravatura. E aí todo mundo ficou, bom, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele está falando? Então, vários artistas que também são críticos a essa posição do Kanye resolveram se manifestar. Então, foi lá a Lana Del Rey e falou, Trump se tornando nosso presidente foi uma perda para o país, mas o seu apoio a ele é uma perda para a cultura. Eu só posso supor que você se relaciona com a personalidade dele em algum nível. Delírios de grandeza, questões extremas com o narcisismo, nenhuma das quais seria um ponto de discussão se não estivéssemos falando sobre o homem que lidera o nosso país. E aí ela vai longe lá no que ela disse para o Kanye West. Chris Evans, que faz o Capitão América, também foi lá e deu seu textão. Não há nada mais enlouquecedor do que debater com alguém que não conhece a história, que não lê livros e enquadra sua miopia como virtude. E aí, enfim, ficou essa discussão, tá? O Kanye achou por bem voltar para as redes sociais para explicar o que ele quis dizer com isso. Daí ele disse o seguinte, que a 13ª emenda é a escravidão disfarçada, o que quer dizer que ela nunca acabou. Nós somos a solução que cura, não abolir, mas vamos emendar a 13ª emenda. Nós aplicamos as opiniões de todos à nossa plataforma. E, enfim, segue na linha aí das críticas. Teve também aquela vez que ele foi no TMZ e aí vocês lembram que ele disse: quando ouvimos dizer que a escravatura durou 400 anos, 400 anos soa como uma escolha. Então ele fez essa colocação também e aí deixou todo mundo super revoltado. Como assim uma escolha? Ninguém escolhe ser escravo. Daí ele também foi lá se explicar. A teoria dele é essa, né? Que a escravidão está aí, nunca foi abolida, na opinião dele, e que não é que foi uma escolha, mas que os negros estão aprisionados nessa mente que ainda é muito sujeita à escravidão mesmo, entendeu? Essa é uma teoria louca do Kanye e cada vez que ele resolve falar sobre isso, dá um maior barulho, Edgar. E assim, bom, com essa a gente vai fechando a lojinha nessa segunda-feira, estamos ainda abrindo a semana. Paulinha, vamos lá, temos ganhadores aí do Twitter, ganhadora, daqui a pouco a Paulinha entra em contato então, não? Certo? E a gente fica por aqui, menino Vini não teve com a gente nessa manhã. Infelizmente não teremos nenhuma imitação, o Caio pode fazer aquela dele, boa. Faz a boa, faz a boa. Qual que é? Eu não lembro, qual que é que eu faço? Gente, a boa, né? 10 milhões, a boa. 10 milhões de emprego. A hora? Não, eu gerei. Ele faz a maravilhosa. Faz aquela imitação. Lombardi, exatamente. 11h30. Pronto, acabou. A gente volta amanhã na programação da PAN a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.